Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao caderno 4 e falaremos um pouco sobre música, dança e teatro de rua e também sobre arte urbana, assuntos referentes à unidade 2 e 3 desse caderno. Então, aqui já fala um pouquinho sobre o movimento hip hop, né? Porém, é importante destacarmos que a cidade, com sua paisagem múltipla, abriga prédios, casas, barracos, ruas, vielas e avenidas, por onde transitam pessoas com sua diversidade cultural, social, política, religiosa e sexual. E esse é um espaço com bastante potencial para a criação e atuação artística. Ocupar o espaço público e fazer dele um território para se estabelecer um diálogo entre a arte e a população é um trabalho exercido por artistas de diferentes modalidades expressivas. Então, falando um pouquinho sobre o hip hop, esse movimento ele surgiu nas ruas da cidade de Nova York na década de 1970 e nos bairros pobres da cidade, onde a maioria da população era afro-americana ou latina, imperava a insatisfação com a violência e o desamparo social que levava à miséria, à falta de acesso à educação e saúde, ao preconceito, ao racismo e ao alto índice de criminalidade. Então, os jovens dos guetos de Nova York transformaram essa realidade, em que viviam na essência do movimento hip hop, que denunciava questões sociais e considerava a rua como espaço de ocupação expressiva. É, Além disso, aqui destaca que ele é uma cultura, que nasceu nas ruas da periferia e tem como elementos estruturantes o rap como linguagem musical, o breakdance como expressão da dança e o grafite como expressão visual. Então, o breakdance, é um estilo de dança de rua praticado pelos b-boys e pelas b-girls, e ele faz parte do movimento hip hop, sendo um de seus pilares. Aqui fala um pouquinho mais, dizendo que na década de 70 ocorriam nos bairros de periferia guerras entre gangues conhecidas por sua violência e alto índice de homicídio, tá? E o breakdance, apresenta uma série de movimentos fundamentais, porém a principal característica dessa dança é o improviso e o estilo pessoal de cada dançarino. O rap é o principal estilo musical presente na cultura hip hop. Aqui fala um pouquinho sobre a sua sonoridade, e os rappers criaram composições que normalmente relatam questões sociais relativas melhor, nas periferias. É, Outro importante elemento da cultura hip hop é o grafite, que é uma manifestação artística, que, por ser realizada em paredes e muros da cidade, tem caráter público. O movimento hip hop chegou ao Brasil na década de 1980, entretanto, sem ainda ser totalmente compreendido em sua estrutura e caráter político. São Paulo foi a primeira cidade onde surgiram os grafites, já no final da década de 1970, e o hip hop se fortaleceu no Brasil a partir do início da década de 1990 e hoje é uma cultura presente nas periferias brasileiras e apreciada também por pessoas de diversos contextos sociais. Aqui já fala um pouquinho sobre o teatro de rua, que embora o teatro não esteja propriamente presente no movimento hip hop, ele também pode ocorrer em espaços públicos e ser usado como denúncia social. Ele é uma modalidade que acontece no espaço público, como ruas, praças e feiras, e os espetáculos são especialmente concebidos para o espaço da rua, com textos, figurinos, cenários e propostas de encenação estudados e preparados para conseguir estabelecer o diálogo com o público, sem, nesse caso, necessitar da estrutura
do edifício teatral. Então, a gente viu que a origem do teatro ele remonta à Grécia Antiga. Aí aqui destaca um pouquinho sobre esse contexto histórico, né, na Idade Média. E também fala um pouquinho do teatro no Renascimento. Então, no Renascimento, ou no período renascentista, a concentração da população se fez nos espaços urbanos e foram construídos espaços teatrais em muitas cidades. E nessa época iniciou-se uma distinção entre o teatro feito em espaços fechados, salas e castelos, considerado erudito nesse caso, né? E o teatro das ruas, compreendido como popular, pertencente aí às massas. Então, o teatro de rua ele costuma usar alguns recursos cênicos para ganhar destaque visual e manter a atenção do público. É, Máscaras, bonecos gigantes, técnicas, músicas e figurinos, além de adereços, são algumas das ferramentas que podem ser usados nos espetáculos de rua. E as danças de rua, né, ela tem variados estilos, entre eles o breakdance, como já vimos anteriormente, que estava presente na cultura hip hop, e a origem das danças de rua, ela remonta à década de 1920, quando a economia americana entrou em crise e vários dançarinos de cabaré perderam seus empregos e passaram a fazer da rua seu local de manifestação expressiva. Aqui já fala um pouquinho sobre o flash mob, né, que é um evento que mobiliza um número considerável de pessoas para realizarem uma ação combinada com antecedência em local determinado. Normalmente, as ações acontecem no espaço urbano e a mobilização e a combinação do evento são usualmente feitas por e-mail e redes sociais. Aqui destaca que os primeiros flash mob ocorreram no início da década de 2000 nos Estados Unidos e rapidamente tornaram-se populares em todo o mundo. O flash mob começou sem a intenção de ser uma manifestação por uma causa ou um protesto, tá? Porém, a agilidade de mobilização e a proposição de um acontecimento instantâneo e rápido, bem como o impacto midiático alcançado, fizeram com que a mobilidade passasse também a ser usada como forma de articulação, mobilização e manifestação política. Aqui tem um flash mob organizado por jovens ativistas ambientalistas em Marrakech, no Marrocos. Então, já falando sobre a arte urbana, aqui o autor coloca aqui um dos principais espaços de ocupação da arte contemporânea é o território público e coletivo das cidades. A arte urbana apresenta variadas vertentes e formas de manifestação, desde os monumentos presentes em praças e avenidas, passando por performance até chegar ao grafite, que ocupa muros e paredes em diversos locais do mundo. Então, gente, na arte urbana, os criadores escolhem o espaço público das cidades como local de suas manifestações artísticas e, independentemente de sua forma de expressão, pode ser grafite, dança de rua, teatro de rua, entre outros, essa arte é acessível a qualquer transeunte, que se encontre no lugar de sua ocorrência. E uma das principais características da arte urbana é a escolha de seus criadores por sair de lugares consagrados, como museus e galerias, e optar por ocupar espaços da cidade pertencentes ao cotidiano ou à realidade de muitas pessoas. Então, a arte urbana, ela traz em sua essência o encontro entre a vida cotidiana e a arte. E se observarmos os grandes centros urbanos, perceberemos como as manifestações artísticas feitas no espaço público aumentaram
nos últimos anos, especialmente nas comunidades periféricas, tá? Então, as obras e intervenções trazem muitas vezes temas relacionados a questões sociais, econômicas e políticas. E por ser uma forma de expressão artística, né, que não acontece nos meios elitizados, né, nos bairros principalmente da elite, né, das pessoas mais ricas, a arte urbana geralmente é o meio de manifestação de grupos sociais menos privilegiados, né, que encontram no ambiente público o espaço para inserir suas produções, demonstrar seus anseios, suas questões e realidades. Por isso que nós vemos isso, né, muitas das vezes na periferia, tá? Então, ocupar o espaço da cidade e transformá-lo em campo para a construção de beleza, reflexão e identidade faz da arte urbana um território artístico que dialoga com o contemporâneo e com a força da arte como matéria de modificação do cotidiano, do dia a dia das pessoas. Então, aqui fala um pouquinho sobre o grafite, que é uma das formas aí de manifestação artística, né? É, o grafite é uma das formas de arte urbana mais populares e admiradas no mundo. Sua forma de expressão surgiu em Paris, em 68 do século XX, como manifestações de contracultura, tá? Mas foi nas ruas de Nova York, durante a década de 70, quando marcas e desenhos começaram a aparecer nas paredes das cidades, que o grafite se fortaleceu como expressão artística. É, aqui destaca um dos principais artistas, né, que se destacaram no final de 70. Um deles foi Jean-Michel, né, Basquiat, no qual adotou a estética do grafite da pichação em suas obras e trouxe para as telas, né, a linguagem das ruas. E apesar de atualmente compreendermos o grafite a partir das manifestações ocorridas na década de 70 em Nova York, a expressão artística em paredes de espaços coletivos existe há muito tempo. Como vimos, né, na pré-história, certo? No qual essas pinturas rupestres, né, elas tentavam dialogar, né, com o povo daquela época e também narravam, né, histórias e crenças do cotidiano daquelas pessoas. Então, a arte do grafite está ligada à pichação no sentido de que muitos artistas começaram a desenvolver suas técnicas com spray, né, fazendo pichações nos bairros em que moravam e nos locais por onde circulavam. E a pichação, ela é normalmente vista pela população como um ato de vandalismo e depredação do patrimônio público. Porém, para os pichadores, né, ela se apresenta como uma via legítima de expressão nesse caso. E a pichação, ela também pode ter caráter de manifestação política e social, abrindo território de denúncias no espaço público. O grafite, ele também pode ser considerado depredação, mas a estética arrojada, né, e a temática dessa expressão artística, muitas das vezes, cativam o observador e o fazem entender a importância dessa arte. Além disso, muitos grafites são feitos em locais autorizados pelos proprietários. Então percebam que tanto a pichação quanto o grafite são expressões aí que tentam, né, legitimar insatisfações sociais, políticas e econômicas. Então, atualmente, existem muitos grafiteiros de diversas nacionalidades e estilos artísticos que desenvolvem trabalhos com grande excelência técnica e estética. Aqui podemos destacar alguns, como Bensky, Belin, Cristina Angélica, né, e Fight, certo? Cada um deles tem sua identidade expressiva, forte e singular. E com o passar dos anos, né, o grafite foi se espalhando por vários países até chegar no Brasil. Então,
Ele surgiu no Brasil no final da década de 70, em meio aos tempos de repressão da ditadura militar. Então, paredes e muros da cidade de São Paulo começaram a se tornar um campo para resistência à expressão artística, e os primeiros grafites apareceram como símbolo de subversão à censura e de denúncia, contra os crimes cometidos durante a ditadura. O ato de ocupar o espaço público com arte é uma atitude transgressora e torna a ação de grafitar uma ação política. E na sequência dos anos, o grafite ele passou a ser parte da paisagem urbana de várias cidades e muitas vezes tornando-se um veículo de expressão de minorias, que têm pouca voz na sociedade brasileira. Então, com o passar dos anos, ele foi se popularizando e passando a ser apreciado pelos brasileiros. E hoje, há vários artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, e a diversidade de estilos e de temáticas enriquece ainda mais o cenário do grafite no país, que hoje ocupa as ruas de várias cidades do território nacional. Aqui destaca que Eduardo Cobra é um dos principais nomes do grafite brasileiro, com produções espalhadas por vários países, tá? E José Augusto, conhecido como Zezão, ele também é um grafiteiro, e começou em 1995 a levar beleza e delicadeza para locais esquecidos da cidade. Então, casas abandonadas, vãos de viadutos, espaços urbanos despercebidos são transformados, pelo toque sensível do artista aí, José Augusto Amaro Randa. Os Gêmeos, são atualmente os grafiteiros brasileiros com maior reconhecimento internacional. A dupla de irmãos iniciou suas experimentações nas ruas de São Paulo e anos mais tarde ganharam as ruas, os museus e as galerias em todo o mundo. Há também a presença feminina no grafite brasileiro, que é um ponto de destaque no cenário das artes visuais contemporâneas, com obras marcadas pela inventividade, nomes como os de Nina Pandolfo, Magrela e Crioula firmaram-se como importantes referências entre as mulheres grafiteiras. E além do grafite, Mag também realiza performance, cria esculturas e argila e pinta em telas e azulejos. Para criar suas obras, Magrela, Mag, como assim é conhecida, se inspira no espaço urbânico da cidade de São Paulo e transita por temas como a diversidade cultural brasileira, a fé, a resistência social, o universo feminino e a batalha pela sobrevivência cotidiana. E seus trabalhos podem ser encontrados nas ruas e em galerias de arte de São Paulo, Belo Horizonte, Londres e Nova York. Tá? Aqui fala um pouquinho sobre a Crioula, que trabalha na criação de obras engajadas na valorização da cultura afro-brasileira e da figura da mulher negra, e seus grafites trazem referências de é, padron, é, padronagens gráficas africanas presentes em tecidos, máscaras e objetos de diversas culturas do continente. E com o grafismo aparecem personagens femininas negras bem notáveis, pela força expressiva que é o destaque em suas obras. Então, gente, aqui fala um pouquinho sobre os Gêmeos, que são os dois irmãos aí grafiteiros, que cresceram brincando juntos nas ruas de São Paulo. Aqui fala um pouquinho sobre a biografia deles, tá? E é basicamente isso, gente, tá? Então, com isso nós encerramos o nosso assunto aí das unidades 2 e 3 e fica apenas a unidade 4 para encerrarmos na próxima aula. Então, bons estudos, boa atividade e até a próxima. Tchau.